Qual é a diferença entre um tricoleucócito e uma célula linfóide variante, ou célula linfóide anômala, do linfoma esplênico de zona marginal? Veja só, são situações morfológicas muito semelhantes, mas que clinicamente são bem diferentes. Vamos dar uma olhadinha agora nesse caso que veio de um dos laboratórios que participam do nosso programa de assessoria remota. Vamos lá. Aqui nós temos um paciente com 77 anos, apresenta uma leucometria bastante elevada, de 70 mil leucócitos, 70.440, 90% de linfócitos, uma plaqueta um pouco diminuída, de 88, e uma anemia de 9,7. Pode ser uma leucemia aguda aqui? Pode. Mas eu tenho que pensar em outras possibilidades também. E a morfologia acaba me falando algo bem diferente de uma leucemia aguda. Vamos olhar as células que foram vistas. Primeiramente, eu tenho essa célula aqui. É um linfócito que ele apresenta algumas vilosidades, porém, aqui o caso da tricoleucemia, ele não está muito claro no hemograma e tampouco aqui na morfologia celular. Por quê? Porque a tricoleucemia, 90%, se eu não me engano, aliás, 85% dos casos, ela é pancitopênica, e bem pancitopênica. E também tem a variante japonesa, que ela tem leucocitose. Porém, as vilosidades ou as franjas do linfócito da tricoleucemia, que seria o tricoleucócito, elas são mais evidentes, são mais espalhadas. Aqui nós temos algumas projeções pontuais. A cromatina também um pouquinho mais condensada e, na maioria dos linfócitos, eu tenho projeções polarizadas, ou seja, uma projeção do lado e uma em outro lado, como é o caso desse aqui. Claro, a projeção de baixo está mais evidente do que a projeção de cima, mas você observa uma polaridade. Aqui mais alguns também você vê que tem essas vilosidades, porém o tricoleucócito ele é bem mais franjado, digamos assim. Olha essa outra célula, também apresentando essas vilosidades não tão evidentes quanto a do tricoleucócito. Vamos olhar como é que é o tricoleucócito para você ter um padrão comparativo. Olha só, eu tenho uma cromatina um pouco menos densa, uma cromatina mais frouxa, porém não é uma cromatina frouxa igual à cromatina do blasto, por exemplo. E o citoplasma apresenta mais vilosidades, apresenta uma franja, digamos assim, mais franjas. Olha aqui outro exemplo também, aqui são todos tricoleucócitos, da tricoleucemia. Mais um, veja que isso contorna toda a célula. E naquela situação que a gente estava vendo agora há pouco, nós temos poucas projeções e também a situação das projeções serem polares. Olha aqui um exemplo bem bonito de um tricoleucócito para a gente fazer o comparativo com essa outra célula aqui, que é a célula que a gente estava vendo. Possui menos projeções, ok? Esse linfoma, o linfoma esplênico de zona marginal, geralmente não acontece linfadenopatia, é um linfoma que acontece com esplenomegalia. No hemograma, a gente percebe linfocitose, geralmente, e essas células variantes, essas células linfomatosas, são células pequenas, apresentando essas projeções, e a gente costuma liberar essas células da seguinte forma. Presença, faz a contagem, coloca ou no campo do linfócito, ou no campo do linfócito reativo, ou no campo de outra célula, e coloca lá embaixo. Presença de células linfóides anômalas, ou células linfóides variantes, que é o termo que eu gosto mais, e descreve. São células pequenas, de tamanho pequeno, cromatina densa, citoplasma escasso, com presença de vilosidades. Você até pode ligar para o médico, nessa situação é o que eu recomendo, é o que eu faço, e converse com ele por telefone, falando, diz, ó, essas células que eu encontrei aqui são células sugestivas e características do linfoma esplênico de zona marginal. A imunofenotipagem desse tipo de linfoma, ela dá como uma célula B madura, uma neoplasia de célula B madura. Todos os marcadores de célula B são positivos nessa situação. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida aqui embaixo e se você tiver alguma dúvida, comenta aqui que eu respondo para você.